Então, retornando aqui, dando continuidade, vamos baixar agora no site da ST.com os programas aqui CubeMX, Cube Programmer. Aqui no site deles já vou conseguir te mostrar aí para você mais ou menos o motivo do Cube, para que serve o CubeMX e o Cube Programmer. Depois que baixar eles, já vão baixar esses dois drivers aqui que servem para atualizar e reconhecer o ST-Link. Já deixa instalado aí, mas os mais importantes são esses dois aqui. Então vou acessar aqui o st.com. No caso, eu já estou logado aqui na minha conta. Então a gente vem aqui em ST Developer Zone, STMCD2 MCU Developer Zone, Software Developer Tools. Então a gente tem aqui programinhas, né? Então vou comentar aqui brevemente sobre eles, aproveitando essa página. Então o primeiro aí vai ser o CubeMX, que ele é utilizado aí na fase de criação do projeto. Quando a gente acabamos aí de baixar aqui o ARMQMDK, quando formos criar o primeiro projeto no ARMQMDK, ele pede aí para abrir o CubeMX, justamente para selecionar o chip que vai utilizar, o STM32H503 e tal. Então, basicamente para isso, ele vai servir na parte de criação do projeto. Aí é meio que obrigatório utilizar o CubeMX, tanto para quem está utilizando o QMDK, que é o nosso caso aqui, a IDE, né, ARM QMDK, para quem utiliza a própria IDE da ST, que é chamada aqui STM32CubeIDE, que é essa daqui, ó. Então, já aproveitando aqui falando sobre ela, é uma IDE baseada em Eclipse, que, dentre outras funcionalidades, ela possui um ótimo interface aí de debug, bem organizada, né, porque é baseada em Eclipse. É mais, digamos assim, visualmente falando, é mais moderna do que a do QMDK. Porém, né, a do QMDK aqui ela é mais simplificada, mas é um pouco mais antiga, né, mas funciona perfeitamente, né? É referência aí para, digamos assim, para os outros desenvolvedores, as outras empresas aí que desenvolvem esse tipo de software, né? Além disso, o CubeIDE ele possui aqui o compilador também próprio. Ele é baseado em GCC, enquanto que o ARM QMDK ele possui o compilador próprio da ARM, né, que é o ARM Compiler 6. O, o compilador aqui GCC ele também é uma versão distribuída pela própria ARM, uma versão open source, digamos assim, né? Porém, é diferente, né? A linguagem, a sintaxe está bem diferente do que utiliza aqui no ARM QMDK, no Microvision, que é o ARM Compiler 6. Ele é mais eficiente, né? Tanto que a gente viu lá que a gente conseguiu a licença Community, né? Mas a licença para uso profissional, digamos assim, é bem cara. O valor dela anualmente lá estava em R$ 11.000, né? Aí, dentre outras coisas, é devido ao compilador também, né? O custo. Mas, assim, o compilador aqui do Kubernetes GCC também é super eficiente, né? Digamos assim. Não é um demérito, né? É só uma versão aí community, mas também é suportada pela própria ARM. Uma versão open source, mas é suportada também aí pela própria ARM. Mas o mais eficiente, né, querendo ou não, é o próprio ARM Compiler 6. Por que eu não vou usar o KubeIDE? Porque ele é baseado no Eclipse e aí para utilizar lá o VS Code ficaria bem mais difícil, talvez impossível, né? Enquanto aqui o QMDK ele não tem essa base de Eclipse, então vai ser fácil, aí, relativamente fácil utilizar o Visual Studio Code. Além disso, ó, o próprio STM32 Cube ele tem uma extensão lá para VS Code igual o ARM que o Studio, né? Por que eu não uso ela? Porque perde aí funcionalidades de debug, às vezes não funciona muito bem, né? Na minha visão, está em fase de implantação ainda. E acredito que não vai conseguir aí substituir por completo tanto o CubeIDE quanto o ARM QMDK. Uma outra ideia conhecida, né? Então seria a terceira ideia, é o YAR Embedded Workbench. É uma empresa aí terceira, né, digamos assim, não é nem da ST nem da própria ARM, mas aí consegue desenvolver aí uma ideia bem competente também. Não vou tratar dela no curso, né? A gente vai falar aqui sobre as oficiais aí da própria ARM, né? Um ou outro programa da própria ST, mas o foco aqui é na própria ARM, porque o curso é STM32 como programar, aí as próprias ferramentas da ARM, junto com um ou outro ferramenta da ST, elas nos ajudam aí a compreender o funcionamento, né, de maneira bem precisa e organizada. Elas
Meio que algumas ferramentas aí até ensinam a gente aí durante a jornada, aí a gente vai aprendendo com as próprias ferramentas aí, certo? Então o principal motivo é esse aí. Além disso, a gente vai baixar o CubeMax, que eu falei na fase de criação do projeto lá no QMDK, a gente precisa desse CubeMax, e o Cube Programmer, tá aqui embaixo. O Cube Programmer, ele é utilizado para você conectar o seu depurador, o ST-Link, aquele gravadorzinho lá na... E aí você consegue gravar o programa que você criou lá na IDE direto no chip, por meio desse programa aqui, Cube Programmer. Porém, né, você consegue fazer a gravação do programa direto lá na IDE, no ARM Microvision. Ou se você estiver utilizando o STM32 Cube IDE. Mas então por que que tem esse gravador standalone, assim, né? É um programa separado. O que acontece? Esse programa aqui ele pode ser utilizado, além de gravação, ele pode ser utilizado para você acessar o microcontrolador no modo bootloader. Ou seja, o microcontrolador ele possui uma memória sistêmica lá que vem gravada de fábrica, permite você acessar, gravar o programa sem utilizar um depurador, um debugger, um ST-Link, né? Só conecta o cabo USB, no caso se você estiver utilizando o protocolo USB, aí o protocolo é USB DFU, Device Firmware Upgrade, mas aí você consegue gravar o seu programa direto aqui via cabo USB sem utilizar um depurador, né? Um debugger. E para que a gente geralmente utiliza esse cara aqui? Ou para quem vai gravar vários chips em massa, né? Ou se o seu programa, você escreveu alguma coisa lá, travou o código, você não consegue mais acessar, aí a gente utiliza esse Cube Programmer para justamente apagar toda a memória do microcontrolador, né? Porque às vezes a gente perde até o acesso do ST-Link. Comete algum erro lá, por exemplo, modifica a funcionalidade do pino que era justamente do ST-Link, e aí você não consegue mais acessar, entendeu? Aí precisa entrar no modo bootloader, apertando o botãozinho lá, boot 0. Em um vídeo aí no futuro eu vou mostrar esse funcionamento na prática. Certo? E aqui no Cube Programmer também a gente consegue até atualizar o firmware do ST-Link. É possível aqui por ele também. Então, é um programa bastante útil na versão standalone, né? Seria interessante também, né, se essas ideias aqui fornecessem uma versão standalone agora do próprio debug, que a gente poderia utilizar diretamente o VS Code, né? Mas não é o caso. Todas elas ficam aí dependente aí da própria IDE, ou a gente vai fazer essa interligação, digamos assim, via VS Code. Se vocês lembrarem lá no vídeo que eu mostrei lá do gravador, das plaquinhas lá, eu mostrei o J-Link, né, um gravador J-Link. O J-Link ele possui um debug, um software, né, similar aqui ao programa, a versão standalone. Aí a gente poderia gravar, escrever o código, compilar, utilizando o compilador aí, seja o ARM Compiler ou o GCC, e visualizar lá na tela de debugger um programa standalone que seria o Ozone, né, da própria Sager J-Link. Mas fica aí só para curiosidade, né? Então, vou tentar baixar aqui o STM32 Kubernetes por esse link. Eu já tinha testado, não estava funcionando. Então, cliquei lá, vou ter que clicar em download para jogar aqui para baixo. Eu tentei baixar aqui e não está funcionando. Certo? Então, vou fechar aqui. Ao invés de baixar aqui por essa tela mesmo, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos clicar em Tools, Software. Aí clica aqui Develop Tools, Software Develop Tools. Aí vamos acessar aqui nessa aba lateral aqui, STM32 Software Develop Tools. Vamos expandir aqui. Aí temos aqui STM32 Configurators and Code Generators, que seria o CubeMax. E STM32 Programmer, que a gente vai baixar o Cube Programmer. Então, começando aqui, vamos baixar primeiro o CubeMax. Então, vamos clicar aqui em Generator. Aqui Product Selector. Então, aqui tem as opções, né? Aqui, o CubeMax Open Software Page.
Vou deixar aqui por enquanto, ó. Eu vou voltar lá para aquela e vou baixar agora o Cube Programmer. Então vou voltar aqui. Então a gente estava em Generate, agora eu vou clicar aqui em Programmer. Novamente Product Selector. Selecionar vai dar as opções aqui e aí vai aparecer o Cube Programmer. Open Software Page, vou abrir aqui também. Então vamos baixar primeiro aqui o CubeMax. Então Get Software. Vou jogar aqui na tela, vai rolar para baixo, né? Como eu estou usando o Windows, então vamos clicar aqui, ó, Get Last Version. Seria o que? 6.16.1. Aqui tem os termos, aceita. Tem que esperar um pouco que ele vai começar a baixar. Aí apareceu, eu vou jogar na área de trabalho, versão mais atual. Aí já está baixando lá. Eu vou fechar aqui então e vou baixar o programa também. Já vou deixar baixando. Get Software. Como eu estou aqui no Windows 64, então eu vou pegar a versão mais nova que é 2.21. Aceito os termos. Eu vou começar. Vai aparecer aqui para baixar também. Então, vou salvar. Ó, já baixou o CubeMax. Tá baixando. Terminou de baixar aqui também. Então, vou lá para minha área de trabalho. Vou fechar tudo aqui. Vou voltar aqui para extrair o CubeMax. Agora eu vou colocar para extrair o Cube Programmer. Esses dois aqui eu já posso deletar. Então vamos instalar aqui primeiro o CubeMax, depois o Cube Programmer. Que ele pede para instalar dependendo do usuário. Eu vou instalar aqui para somente para mim. O usuário está logado agora no Windows. É só clicar em Next, coisa rápida. Aqui o local que ele instala. Todos estão instalando agora no app Data, tá vendo? Next. Similar ao que instalou lá no QMDK. Nesse caminho aí parecido também. Então vou deixar aqui tudo padrão, só vou clicar em Next. Começa a instalação. Vou dar uma pausa aqui, aí quando terminar de instalar eu retorno o vídeo. Então vou clicar em Next. Done. Então instalou aqui o CubeMax. Então já vamos aproveitar e já instalar o Cube Programmer. Next. Next. Aceito termos. Que ele já instala no arquivos de programas, né? Não tem problema. Ele criou o diretório. Aceita os termos. Deixar tudo marcado aqui como por padrão mesmo. Vou pausar e abrir essa janela e só ele pede para instalar os drivers, né? Aí você vai instalando aí. Next, coisa rápida também. Então, concluímos aqui a instalação também. Temos aqui, vou apagar aqui os instaladores. Temos aqui o CubeMax, Cube Programmer e um outro programinha lá que ele instala. Esse programinha aqui por enquanto não vamos usar, eu só vou deletar ele aqui. Vou só dar 2 cliques aqui em cada programa para a gente abrir para ver se está funcionando. Então aqui está o CubeMax. Tentar fechar aqui, ó.
quando a gente abre, ele já fica buscando atualizações aí, então tem que aguardar um pouquinho, né, antes de poder fechar, né? Então vou abrir aqui o programa para ver se funcionou a instalação. Tem um aviso de que coleta dados, né? Eu só vou dar OK. Aqui está o Cube Programmer, que eu faço dele aí. Certo? Então aqui a gente consegue conectar aqui via ST-Link ou via USB, né? Que é o via bootloader, né? Que geralmente para apagar, se o programa corrompeu, a gente criar um programa aí que tem problema e a gente perca o acesso do ST-Link, aí dá para recuperar aí via USB, via bootloader. Também é possível aí instalar, atualizar o firmware do ST-Link por aqui também, clicando nesse botão. A gente vai ver o exemplo prático depois. Esse aqui eu posso fechar. O CubeMax, acho que ele já ele está reclamando de alguma coisa aqui, mas bom, demorou um tempinho aí, depois eu cliquei para fechar, ele fechou a janela, então é isso aí, CubeMax. Não vamos utilizar esse software, mas ele é necessário aí durante a criação do projeto, mas a gente não vai gerar nenhum código por ele, só vamos passar por ele. A gente vai ver isso na próxima etapa aí, que vai ser. Então, aí no próximo vídeo a gente vai criar o projeto. E a gente cria o projeto aqui no Kio Microvision. E depois, para selecionar o dispositivo STM32, ele pede para abrir o CubeMax. Então, a gente precisa do CubeMax. Aí, feito isso, a gente vai fazer uma etapa ali de configuração da ideia do Microvision, questão lá de otimização de compilação, etc. Ajustar alguns parâmetros lá do Microvision. Feito isso, a gente vai fazer um ajuste lá nos arquivos que foram gerados. Vamos deletar um monte de coisa, reconfigurar um arquivo lá. Para quê? Para utilizar, a gente vai utilizar aqui a metodologia de programação aqui, Bare Metal, com CMSIS, né? Então, aí, para o padrão CMSIS, ele descreve os arquivos essenciais que tem que ter. E aí, os outros arquivos que são gerados, a gente simplesmente exclui da nossa pasta e vamos seguir o padrão CMSIS com os arquivos essenciais, né? Eu vou mostrar para vocês também no site CMSIS quais são esses arquivos, né? A documentação CMSIS. E aí, feito isso, aí vai ter um outro vídeo mostrando como integrar o projeto, que foi esse projeto aí, Baremetric, que a gente modificou lá no VS Code agora. Aí no VS Code a gente entra lá, configura os paths, os includes, e depois vamos adicionar atalhos para poder, dentro do VS Code, a gente compilar, abrir o debug ou até mesmo gravar diretamente o STM32 sem precisar abrir mais o Microvision. Só vamos abrir o Microvision no caso de algum erro ou alguma coisa assim. Aí feito isso, aí a configuração do ambiente de desenvolvimento vai estar finalizada e aí podemos iniciar de fato aí a programação, né? E vamos estudar um pouco mais sobre a placa, vamos baixar as documentações, datasheet, toda a documentação, são vários documentos, e aí vamos começar a desenvolver de fato aí o software.